Sejam bem-vindos a mais um episódio da Casa Litorânea. Hoje aqui, de frente para o Rio Boguaçu-Mirim, para mostrar para todos os guaratubanos o quanto nós temos a sorte de morar nesse paraíso. E para tornar o seu final de semana ainda mais especial, eu te faço um convite. Quer preparar uma noite diferente para os seus amigos ou para sua família? Então não sai daí, porque tem o passo a passo de uma noite mexicana com direito a drink, sorcurim, tortilhas, farritas, nachos e tudo que vai tornar a sua noite super agradável. Então, roda a vinheta. E hoje o nosso programa começa recheado de dicas, receitas, produtinhos indicados e a gente vai fazer todo esse preparo para que você tenha aí na sua casa uma noite bem divertida e especial. Nós vamos começar a nossa noite mexicana pelos drinks. Vamos fazer uma apresentação bonitinha para uma tequila e vamos ensinar você também a fazer uma marguerita. Vamos lá? Aqui a gente vai usar hoje uma tequila chamada Jesus e Maria. A gente sabe que no mercado aqui vocês vão ter muito mais acesso fácil àquelas marcas mais conhecidas e tradicionais, como o José Cuervo, né? É o Rimador. E essa tequila é uma tequila bem especial e a apresentação a gente pode fazer da seguinte maneira. Para quem vai servir só um shot de tequila, a gente vai usar o limãozinho cortado. E a nossa ideia é colocar ele dentro de uma pecinha bonita, algo que valorize essa bebidinha de um jeito especial. Então vocês vão ver aqui que eu vou colocar. A gente vai colocar um pouquinho de sal, né? Para quem for tomar tequila. E aí sim eu vou escolher o shot aqui. Como todas as nossas receitinhas vêm sempre acompanhada de uma dica de apresentação, dessa vez nos drinks também não será diferente, né? A gente escolheu ficar na temática mexicana, escolher as cores entre o vermelho e o verde, que são as tonalidades mais tradicionais. E aqui a gente usou um ramequinzinho, que é de comida japonesa, na verdade, mas que vai fazer com que você possa colocar aí a sua fatia de limão e o salzinho, dando um charme e uma delicadeza muito maior, até porque essa é uma bebida muito forte, né? Mas que a gente pode deixar com um ar mais delicado, sim. Então é bacana. Eu sugiro que se você for receber poucos convidados, você possa fazer uma apresentação como essa individual. Ela poderia ficar ao lado do prato para que a pessoa já chegue, né, com um drink de boas-vindas. A segunda e uma das mais tradicionais receitas mexicanas quando se fala em bar é a marguerita. A marguerita nada mais é do que uma mistura aí entre limão, tequila e contrô ou qualquer outro licor de laranja como a gente está usando aqui. Eu até optei hoje por trazer essa opção, né, que é o estoque Curaçao Blue, porque ele é uma bebida que custa 1/3 do preço do contrô e que vai fazer a mesma vez nessa receita. Então eu acho legal a gente sempre falar isso aqui, de que a gente não precisa estar sempre utilizando aquilo que é mais caro. E você vê, eu vou dar aqui uma média que essa garrafa custa entre 50 e 60 reais. Importantíssimo a gente dizer hoje que tudo aqui a gente está usando e que vocês vão ver das nossas receitinhas da noite mexicana são produtos que estão disponíveis no Esmanioto Gourmet, né? Esse mercado que chegou aí para trazer mais opções culinárias para nossa cidade. Você também encontra já lá num compartimento da comida mexicana mesmo, tudo que você vai ver por aqui. Então, da mesma forma com esse licor de laranja. Então, o que eu vou precisar? Eu tenho aqui duas propostas de taça, né? Essa é o mais tradicional que você vê em bar, né? Para marguerita, e faz toda a diferença, né? Servir numa louça tão especial como essa, a nossa bebidinha. Para começar a preparar isso, eu vou passar na borda
da taça, como vocês estão vendo aqui, o limão, para que o sal possa colar nessa parte. Então, o limão vai servir aí como cola. Eu pego a minha taça, vou passando no sal, para que a gente possa fazer essa borda aí tão tradicional também nessa receita. Como vocês podem ver, ó, a gente fica com esse aspecto na taça, ok? Aqui eu vou colocar um pirizinho embaixo e vou dividir com vocês um pouquinho dessas medidas. Eu vou utilizar uma dose de tequila, essa mesma dose que você usou de tequila, você vai ter de suco de limão espremido, tá? Então a gente vai espremer aqui o nosso limãozinho. Normalmente ele dá um pouquinho, uma metadinha do limão, como a gente já usou aqui 1/3 na nossa outra receitinha, a gente vai usar o restante para completar a nossa receita, tá? Bem importante a gente ter limão para várias dessas receitas. Vocês vão ver que a gente vai utilizar também no nosso preparo da guacamole, né? Pois toda a acidez dessa receita vem do limão Tahiti. Então eu continuo espremendo aqui. Esses copinhos são bem úteis para quem não tem medidor, né? Porque eles facilitam a vida e você vai fazendo tudo aqui. Então, nós vamos adicionar o suco do limão. E agora, a gente finaliza com meia dose do licor de laranja. Algumas pessoas usam também o açúcar, então isso vai depender do paladar de cada um. Vamos adicionar o gelo. E aí, como eu falei, o açúcar ou até um pouquinho de adoçante vai ficar por conta do paladar de cada um. E para finalização, nós vamos usar, né, uma boa rodela de limão para decorar a lateral do copo. Então, vocês vão ver que a gente está deixando aí duas opções super práticas para você fazer e que vão dar todo o tema aí já na chegada dos teus convidados. E assim vocês começam a noite dando boas-vindas aos amigos e à família. E agora, tenho certeza que vocês também estão curiosos pelo que vem pela frente. Então a gente vai ter hoje um preparo de guacamole, um preparo de sour cream, um preparo de frango para que vocês possam fazer farritas, que eu vou utilizar com pimentão. Mas antes disso, eu queria dividir algumas dicas sobre os produtos realmente que a gente vai usar. Como a culinária mexicana tem tudo a ver com pimenta, a gente vai colocar na mesa também um antepasto de pimenta, tá? Porque depois, se alguém quiser adicionar em algum dos nossos preparos, ou vai fazer o burrito, ou tá preparando a sua farrita e quer utilizar, é uma boa dica. Essa é uma salsa mogiana, tá? Então vocês vão achar no Recanto Nordestino, no nosso mercado municipal. Eu adorei, então fica a dica. Uma outra possibilidade, vocês vão ver que a gente vai fazer um preparo, um refogado de pimentão para também utilizar para incrementar, seja a nossa carne moída, que aí vocês vão ver que vocês poderiam fazer uma versão do chili com carne utilizando feijão, que não é o caso, porque a gente está pensando, eu já estou pensando um pouquinho mais no paladar das crianças, então tá só a carne moída refogada com um pouquinho de pimenta, e aí separadamente a gente vai refogar pimentão e cebola, porque aí quem quiser incorporar dentro da carne moída ou do frango em fatias que a gente vai utilizar também, fica super fácil para montagem. Se você picou lá o pimentão das 3 cores e acabou sobrando um pouquinho, se você quiser levar ao forno esse pimentão por 1 hora, colocar um azeitinho,
tomilho, alecrim e alho, você também vai ter um antipasto. Então, como a gente fez já esse antipasto, já mostrou nos stories, hoje eu tô dividindo aqui um pouquinho de coisas que você pode também colocar na sua mesa, porque a última parte do nosso programa vai ter mesa posta e a gente vai mostrar as belezas dessa comida e o quanto você pode tornar atrativa a sua mesa com várias porçõezinhas diferentes. Então agora eu vou levar para minha mesa o drink de boas-vindas e essas entradinhas. Preparadas as nossas bebidas e levadas à mesa, nós vamos começar aqui as nossas receitinhas pelo sour cream. Para quem não sabe, sour cream nada mais é do que aquele tradicional creme azedo que você encontra nas comidas mexicanas. E ele, ao contrário do que todo mundo pensa, é extremamente fácil e rápido de preparar. Você vai precisar de apenas 4 ingredientes, isso mesmo, 4 ingredientes: creme de leite, cream cheese, sal e limão. É isso, só isso. Então vocês vão ver que na hora de montar as farritas, por exemplo, você pode ir lá, você coloca o sour cream, coloca o franguinho grelhado, o nosso refogado de pimentão, um pouquinho de guacamole e você tem assim algo extremamente saboroso. Então vamos começar esse preparo. Você pega uma caixinha de creme de leite. Então vocês vão aqui precisar do creme de leite, tá? Nós vamos entrar com um pote do cream cheese. O ideal é que quanto mais você conseguir deixar o cream cheese já numa temperatura ambiente, para ele ficar mais mole e incorporar de forma mais fácil, melhor, tá? Então agora, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente está incorporando bem o nosso cream cheese no creme de leite. Coloca um pouquinho de sal e finaliza com o suco do limão, porque é exatamente o suco do limão que vai dar a textura aí e a acidez do sour cream. Esse é um creme bem bacana, até para que outra dica bem legal de fazer com ele é um salmão marinado e usar esse tipo de molho, fica uma delícia também. Então vocês vão ver, ó, que a gente vai incorporando aqui o sabor do limão. E aí, gente, a dica é aquela, novamente, experimentar, porque o paladar de cada um varia, né? Eu gosto das coisas com mais limão mesmo. Então, eu acho que a gente vai colocar mais um pouquinho aqui. E incorporar na nossa receita. Eu acho legal a gente mostrar, ó. Então, mostrar como ele ficou bem aveludado, tá? Essa é a ideia. Algumas pessoas também fazem sour cream com iogurte natural. Aí você tem que cuidar para pegar um iogurte, escolher um iogurte natural que tenha uma textura um pouco mais firme. Senão, quando você for fazer isso, ele vai ficar muito aguado, tá? Tô dando essa dica porque já aconteceu, então eu ainda prefiro fazer dessa forma bem tradicional para chegar nessa cremosidade que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então mais uma receitinha para nossa mesa. Gente, agora seguindo aqui, a gente vai para uma parte bem importante dos nossos pratos, que é a carne moída. Aqui vocês vão ver que a gente tem uma carne moída que não tem segredo, eu já ensinei aqui no programa, tá? Refogada com cebola, um tomatinho, aqui um leve toque de pimenta, porque se você vai servir crianças, você tem que dar uma dosada nessa questão, então sirva separadamente sim uma pimenta para aqueles que gostam de incrementar. Uma dica legal seria ou você utilizar os feijões vermelhos para fazer aquele tradicional chili com carne mesmo, e aí você coloca um pouco mais de molho se os seus convidados forem só adultos, ou você faz essa versão mais light para que as crianças possam comer com os nachos, né? Com as tortillas chips aqui. E aí você vai ter
uma variação que é a seguinte: o molho de queijo e a carne moída, tá? Bem bacana a gente falar sobre essa marca, a Hacienda, tá? Ela tem toda a linha para que você faça a tua noite mexicana muito mais fácil. Aí, os produtos genéricos que a gente vai ter a opção. Você pode usar o Doritos, que daí eu prefiro aquele tradicional, que já não é mais tão fácil de encontrar, que é aquele do pacote amarelo, porque ele não tem sabor, como esse aqui. Ou o vermelho, que você já tem um sabor mais apimentado, né? E que daí eu acho que ele rouba um pouquinho dessa questão dos molhos. Para aqueles que querem uma tortilha mais tradicional, a Hacienda também tem essa aqui. E aí eu acho importante a gente falar que esse produto tem que ser aquecido. E aí você vai ter duas opções. Ou você leva essas tortilhas ao forno por um tempo, e é importante que elas sejam colocadas meio que separadamente, ou fazer da forma que nós vamos demonstrar aqui no programa, que é utilizando a frigideira. Eu gosto de utilizar a frigideira na hora porque você consegue dar o contorno para ela e a consistência que você quer. Uma dica bem legal e que vocês já devem ter visto, quem tem o costume de ir em restaurante mexicano, é que muitas vezes depois que as tortilhas estão pré-aquecidas, elas são servidas num saquinho de tecido, normalmente um algodão, algo bem molinho que segura aquela temperatura. Isso também é legal quando você tem muitos convidados à mesa, tá? Uma outra coisa que vocês vão utilizar é o queijo, tá? Aqui a gente usou hoje um queijo da Vigor, que na verdade é um mix de 3 tipos de queijo e que eu acho bem legal, porque se a pessoa for montar a tortilha, ela vai poder usar uma alfacinha, aquela carne moída, o sour cream que a gente colocou lá e, por que não, um queijinho. Então é mais um elemento que você leva para sua mesa. Vocês vão ver no final do nosso programa quanto essa mesa fica bonita para compartilhar, agradável, e é isso que a gente quer que você tenha aí no teu final de semana. Com relação aos tacos, que já são algo muito mais difícil de se fazer, a gente também comprou essa opção aqui da Hacienda e eu vou mostrar para vocês como ela vem de um jeito prático e super legal. Vocês estão vendo que você abre aqui pelo lado a caixinha e ela já vem moldada direitinho, tá? Então vocês vão abrir aqui, vão ver que nesse caso da caixinha a gente tem 12, tá? E vocês também, o ideal é dar uma tostadinha nela no forno sim, para que ela fique mais saborosa e bem crocante. Então, coisas práticas e rápidas, que é disso que a gente gosta, é olhar uma mesa e falar assim, nossa, ela ficou horas preparando isso, e vocês vão ver que não, vocês não ficaram horas, foi algo bem rapidinho, mas feito com muito carinho. Então, esse produtinho aqui, que é o Cheese Dip, né, que é o molhinho de queijo para imersão das tortilhas, vocês também vão encontrar nos Manioto Gourmet. Existem outras marcas em mercados como o Festival que também trazem essa versão de queijo e a própria guacamole pronta, mas eu acho que indiscutivelmente aquela feita na hora é muito superior, então é por isso que a gente também vai ensinar isso aqui. Então, como eu gosto de falar, como a gente falou aqui, da possibilidade, Fernanda, eu achei muito caro esse aqui, eu quero comprar a versão do Doritos, que é mais barata. Aqui, no caso, elas são meio equivalentes, especialmente se vocês olharem o peso de cada embalagem, tá? É importante, às vezes, a gente prestar atenção nisso, porque a gente olha lá e o Doritos não sei, vamos dar um exemplo, R$7, mas é um pacotinho desse tamanho, né? Então, às vezes, a gente tá falando de 3 vezes menos do que aqui. Então, no caso dessas tortilhas aqui, sim, a gente já tem um preço mais caro. Então, isso aqui deve variar em torno de R$40, R$45, tá? Cada pacote desse, que vem 6. Aí, nós temos uma versão mais barata e que não vai deixar nada a desejar, que é a própria Rapidez, que você também vai fazer na frigideira da mesma forma. Então, eu acho importante dizer assim, eu não vou ficar sem fazer essa receita por uma questão de preço. Eu vou utilizar aquilo que eu achar mais viável, tá bom? De repente você quer fazer uma coisa mais especial, tem menos convidados, vai nessa. Se não, você vai no Rapidez e também vai chegar aí num resultado bem bacaninha. Então agora a gente vai levar mais esses elementos para mesa. Vamos lá? Gente, agora a gente abriu o pacote de nachos. Olha que legal essa ideia, né? Aqui já é um prato acoplado que vem com a molheira no meio, mas também uma ideia que você pode
adaptar na sua casa. Escolha um prato maior, né? Pode ser muitas vezes até um prato raso, se for menos pessoas. E aí você coloca um bolzinho no centro e vai ficar com essa apresentação que a gente vai ver aqui, ó. Agora a gente vai descer o nosso molhinho de queijo, que nesse caso é um molhinho de queijo com pimenta, que foi esse que eu mostrei para vocês no início do programa. E aí vocês vão colocar aqui no centro. E vão ter aí mais uma peça super bonita para levar à mesa. Vocês vão ver que o grande atrativo dessa noite é também ter porções que vocês vão consumir durante a noite toda, com muita conversa, bate-papo, risada, que é tudo que faz a vida valer a pena, né? Então, mais uma vez, eu digo para vocês que vale a pena fazer as receitinhas que a gente está mostrando aqui e transformar a sua noite em algo muito especial. Olha que apresentação super legal que vocês estão vendo aqui, ó. E ela também vai para nossa mesa. E agora a gente vai falar sobre a nossa segunda opção de proteína do dia. Então, além da carne moída, a gente vai ter a opção do frango. E a gente vai mostrar aqui para você como deixar esse frango marinando. E no nosso caso, a gente vai fazer ele em 20 minutinhos na air fryer. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa é uma marinada onde você vai ter cebola, gengibre, alho e shoyu. Então, se você puder deixar esse franguinho de um dia para o outro na geladeira, melhor ainda, para facilitar. Mas também, se não for possível, tentem sacar para que ele pegue bastante os sabores e você tenha aí um franguinho bem dourado e principalmente bem macio. Então, deixando esse frango aqui 20 minutinhos na air fryer, você vai ter, nós já estamos aqui com uma porção pronta, um franguinho bem macio, tá? E que você vai cortar dessa forma, um pouco mais rústico, para que tenha essa pegada aí da farrita, que tem uns pedaços maiores de frango, e não aquele frango todo desfiadinho, tá? Eu acho que fica bem mais bonito assim, parece bem mais aquela comida de rua, aquela comida tradicional mexicana, tá? Então, agora a gente vai com esse franguinho ali para nossa air fryer e vocês vão chegar nesse resultado final. Vocês podem servir em diversos bowls, numa travessa, para que a pessoa vá fazendo essa montagem do final da tortilha, ok? Gente, agora nós vamos falar do refogadinho de pimentão. Eu confesso para vocês que toda vez que eu vou cozinhar com essas cores, eu sempre tiro foto dos ingredientes frescos, porque não tem colorido mais bonito do que esse, não é verdade? É a base que a gente usa para fazer moqueca, é a base que se usa para temperar muita coisa. Você pode fazer aquele antipasto que eu mostrei no início do programa. Então aqui eu já deixei todo ele laminado e a gente vai direto para a frigideira com só um pouquinho de sal, aquele fiozinho de azeite, para que essa mistura aqui possa ser incorporada em uma das proteínas que o seu convidado escolher. Então vamos lá pro fogão? Então, gente, a gente já tá aqui no nosso fogão para fazer o refogadinho dos pimentões e da cebola roxa. Você vai salgar um pouquinho, eu já coloquei um azeitinho de oliva aqui na minha panela, na minha frigideira, para que ela comece a aquecer e a gente entre com esses ingredientes que vão dar aí todo o sabor nas proteínas que a gente já mostrou. A ideia é essa, um refogado bem colorido e que vai ficar lindo na sua mesa na hora de servir. Vou regar mais um pouquinho, né, com azeite de oliva para dar aquele brilho nesses ingredientes. Quando vocês estiverem fazendo essa receita, vocês vão sentir os aromas realmente perfumando a cozinha. O interessante desse jantar que a gente está mostrando hoje são diversos preparos, todos muito rápidos e que vão dar um efeito final muito bonito que vocês vão conferir.
Valentim Júnior Decoração de Eventos. Ajudamos você a realizar seu sonho. Especializada em casamentos, aniversários e eventos corporativos. Seu evento realizado com qualidade e excelência. Acesse nosso Instagram, Valentim Júnior Eventos, e confira um pouco do nosso trabalho. Requinte qualidade para o seu evento ser inesquecível. Valentim Júnior Decorações. WhatsApp 41998771568. Seu mundo é a sua cidade. É nela que você vive, tem suas raízes e cria seus sonhos. É da sua cidade que você testemunha as mudanças que acontecem em todos os lugares. É para onde voltam sua mente, corpo e coração depois de dar a volta no planeta inteiro. E a TV Litorânea se orgulha de ser, através da tela da sua TV, computador, tablet ou celular, uma das janelas que te conecta com o litoral e com o mundo. TV Litorânea. Tá na praia, tá na Litorânea. Antes de dar início ao nosso último preparo de hoje, da guacamole, eu vou mostrar para vocês o resultado final aqui do nosso refogadinho de pimentão, que a gente também vai levar para a mesa, lembrando que esse colorido, a escolha das peças vai fazer toda a diferença na sua composição final, tá bom? E agora a gente vai para a nossa última receitinha e também a minha favorita, guacamole. Então vamos dar a dica do que vocês vão precisar. Avocado. Para quem não conhece, é esse mini abacatinho. E aí, uma dica bem importante na hora da compra. Você tem que fazer escolhas de produtinhos bem maduros. E para quem tem dificuldade de só no olho ver isso, vocês vão fazer pelo toque. Se ele descer um pouquinho, é porque efetivamente está maduro, molinho o interior, porque a gente vai fazer o quê? Vai amassar com o garfo, e para isso eu preciso que ele esteja numa boa consistência e solte do caroço facilmente. Eu vou abrir aqui para que vocês possam dar uma olhadinha. A quantidade vai depender, né, do número de pessoas que você vai receber. Aqui a gente está usando 4 abacatinhos desse. Então eu vou soltar. E aqui, ó, eu vou usar a colher facilmente aqui pra gente soltar o interior dele. Vamos lá? Ó, vocês veem que ele sai inteirinho, né? E o avocado, quando ele não tá maduro, ele é bem difícil de fazer isso, tá? Por isso que é importante verificar na hora de comprar, porque normalmente a gente já vai usar no dia seguinte, né? Ou até no mesmo dia, e a gente não tem esse tempo de deixar ele amadurecer. Vocês vão ver na hora de utilizar o garfo aqui para amassar o avocado que é importante também que ele não fique com uma textura muito purê, sabe? Porque é importante sentir um pouco da guacamole mais aos pedaços. Eu, pelo menos, gosto mais, tá? Então, vocês fazem um amassadinho mais rústico, como vocês estão vendo aqui. Então, eu venho com o sal, a pimentinha, e o azeite de oliva. Esse mesmo preparo eu também vou fazer na minha cebola roxa e no meu tomate, para depois incorporar tudo com bastante sabor e finalizar com o nosso limão, ok? Dica bem importante para guacamole: nada mais desagradável do que você chegar e experimentar uma guacamole que tá lá preta na geladeira. Então, a dica é a seguinte: se você por alguma razão tem que preparar ela muito antes de servir, é importante que você deixe embaixo do prato que você vai usar um bowl com gelo. Então, você faz lá uma forminha
põe o gelo e aí põe a tua peça onde tá a guacamole dentro com o gelo por baixo para que ele segure bem esse verde mais claro, mais vivo, que é o que a gente tá vendo aqui, que dá um ar de frescor para a receita, né? Da mesma forma, vocês estão vendo aqui, eu tenho mais ou menos aqui uma cebola grande ou 2 cebolinhas pequenas roxas e o meu tomatinho. O tomate eu quis mostrar aqui para vocês, né? Você vai ter que tirar as sementes para depois cortar ele em cubinhos, tá? Importante a gente investir sim na simetria desses cortes, principalmente porque eles, no caso da guacamole, ficam bastante aparentes e isso faz diferença na estética da receita. Então a gente vai agora pegar um bowl maior para incorporar todos esses ingredientes junto. Então, gente, eu vou colocar tudo no bowl. E aí eu acho que é importante a gente realmente experimentando a receita no decorrer para que a gente acerte aí essa questão de sal, de acidez e fique com a guacamole um sabor aí perfeito. Como eu falei, eu gosto realmente muito do sabor ácido do limão e acho que ele tem que se destacar na guacamole. Então, normalmente aí a gente vai usar pelo menos 2 limões nesse caso, tá? Novamente, como vocês estão vendo aqui, em tudo que a gente mostrou no nosso programa hoje, as cores dão um toque super especial na nossa mesa. Olha que lindo a gente vê, né? A cebola roxa, esse bem vermelhinho, contrastando aí com a cor do avocado. E agora eu vou misturar tudo isso. É importante sim cortar bastante temperinho, porque dá todo o sabor na guacamole. Tem vezes que as pessoas fazem, a gente só predomina todo aquele verde e você fica sentindo só o gosto do abacate. Eu acho interessante que realmente a gente misture para ter esse resultado que vocês estão vendo aqui. Vamos colocar mais uma pimentinha. Vocês percebem que depois esse corte mais grosso, como eu falei, ele fica mais... Deixa ela com um visual muito mais bonito. Porque se você deixa ela naquela consistência muito purê, a hora que você incorpora os outros ingredientes, o abacate acaba sumindo completamente, tá? Vamos colocar mais um salzinho por aqui. E mais uma pimentinha. E aí a gente vai passar para um outro bowl e levar lá para aquela série de receitas lindas que estão lá na nossa mesa. Então, pessoal, vocês estão acompanhando aqui o resultado final da nossa guacamole. E para finalizar o nosso programa, nós vamos montar 2 tortilhas com tudo isso que a gente mostrou aqui. E também vocês vão conferir de pertinho todos os detalhes da nossa mesa posta. E como na Casa Litorânea não pode faltar dica de mesa posta, nada mais bacana que dividir com vocês essa mesa que foi feita especialmente para compartilhar. Então é muito legal porque a pessoa que está servindo, o anfitrião, ele também é beneficiado por esse tipo de jantar. Porque é aquele em que realmente a gente consegue sentar e aproveitar junto à nossa família e aos nossos amigos. Porque se você fica isolado dentro da cozinha, muitas vezes preparando uma série ou uma sequência que tem que estar muito aquecida, você acaba perdendo grande parte dessa confraternização. Então nós vamos às nossas escolhas de hoje. Nós quisemos elementos bem coloridos, principalmente porque a nossa mesa aqui tem um fundo muito escuro. Então, para que ela possa sobressair, a gente tem que dar um contraste de cores. A temática mexicana, como eu falei lá no início do programa, ela remete às cores da bandeira do México, que é o branco, o vermelho e o verde. Então, essas foram as tonalidades predominantes também na nossa mesa, né? Nós usamos as taças bico de jaca em vermelho. Eu fiz uma sobreposição de estampas com verde, né? Vocês veem que são, novamente, aparelhos de jantar diferentes, que é algo que a gente insiste para que vocês
Ousem, misturem, usem aquilo que vocês têm em casa para chegar num resultado final. Os nossos jogos americanos de hoje são costela de Adão, né, no verde, e os nossos talheres Slim. Nesse caso dessa mesa, que nós temos aqui 8 convidados, a gente também deu um truque bem importante para você que está em casa prestar atenção. Ah, Fernanda, mas os meus faqueiros são todos de 6 peças. Foi exatamente o que aconteceu aqui, razão pela qual nós acabamos escolhendo intercalar 2 cores, tá? A gente usou sim 2 tipos de talher também. Essa é uma tendência para que as pessoas tenham mais diversidade dentro de casa, porque antigamente a gente vinha de uma tradição onde as pessoas normalmente ganhavam um grande faqueiro de 12 ou de 24 peças de casamento, aquele aparelho de jantar completo, e com aquele aparelho de jantar eles começavam e terminavam a vida de casado. E hoje não é assim, até porque a gente tem muita gente que mora sozinho, né? Muita gente que gosta hoje de estar dentro da cozinha e de criar novas ambientações no momento das refeições. Então, você não precisa despender uma quantidade de dinheiro muito grande. Você pode comprar aquilo que te interessa e mesclar essas peças e com isso ter sempre novidade na mesa. Da mesma forma, na composição que a gente fez para servir. Nada daquelas coisas bem certinhas e caretas, do tipo todo mundo igual, tudo branquinho, aquele joguinho todo certo. Não, é uma mistura de bowl, é uma mistura de peças decorativas, de travessa, de mini coquete. Vocês vão ver um pouco de tudo aqui na nossa mesa. Num determinado momento eu mostrei para vocês essa peça que pode ser adaptada também com outras versões do que você já tiver em casa, né, para servir os nachos e o molho de queijo. Aqui um destaque bem legal para essa peça, que imita um limão siciliano, é onde está servida a nossa carne moída, que também dá um up na mesa. Esse colorido faz toda a diferença. Para as porções menores, seja do nosso sour cream, dos nossos molhos de pimenta, a gente usou peças diferenciadas que vão entre bowls mais tradicionais como esse, que também são do jogo de comida japonesa, como eu mostrei para vocês, que a gente utilizou lá na nossa apresentação de bebida. Então, isso é importante dizer. Vamos sair e pensar um pouquinho fora da caixinha, que nem tudo aquilo que é feito por uma funcionalidade X deve cumprir só aquele papel. Então, a gente fez mistura aqui de peças que a gente usaria. Por que não, nesse limão, a gente está servindo uma salada, a gente está servindo uma feijoada. Então, a gente tem que trazer versatilidade para aquilo que a gente tem em casa. Então, aqui, por exemplo, na molheira, eu resolvi utilizar os grissines, que são esses palitos que vocês estão vendo aqui com gergelim, que é um aperitivo bem bacana. E no lugar de servir o molho, eu utilizei a molheira para abrigar esses aperitivos. Então, é nessa hora que você demonstra a tua criatividade como anfitrião, porque as pessoas vão olhar e também vão se deparar com esse movimento e cor que traz também mais alegria para a mesa. Então, diante de tudo isso que vocês estão vendo aqui, para fechar com chave de ouro o nosso programa, nós vamos mostrar 2 versões de tortilhas feitas na nossa frigideira, quentinhas e com tudo que a gente preparou de delicioso aqui. Então não sai daí. Aqui, gente, a gente está aquecendo a nossa tortilha na frigideira, como eu falei que a gente faria o preparo e não no forno. E aí vocês vão ver a gente moldar e fazer aí um resultado final bem bonito. Ó, vocês estão vendo que ela vai formando essas bolhas de ar, que vão mostrando que ela tá bem na temperatura correta, ó lá, ó. Nosso programa se encerra aqui
E eu espero que você tenha se inspirado em alguma dessas receitinhas que a gente mostrou aqui. Faça na sua casa, marque o nosso @Casa Litorânea e a gente se vê no próximo sábado com muito mais.